Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Cinema Incógnito. O meu nome é João Carvalho e eu estou aqui com os meus colegas habituais, o Olavo Abrantes Olá, boa noite. e o Rui Pinheiro. Olá, boa noite. Olá. E hoje, certo, ninguém sabe se é noite, Rui, já estás a estragar tudo. Continuando, agora vamos falar hoje, escolhemos um filme que está a ter um hype, não é? Um filme muito atual, o Oppenheimer, filme, portanto, saiu muito recentemente, filme realizado, escrito por Christopher Nolan. É assim, eu podia estar aqui a falar do elenco, mas se calhar não vale muito a pena. Vou destacar o Cillian Murphy, a Emily Blunt e Robert Downey Jr. Nos talvez 3 principais papéis. E, portanto, vamos aqui às primeiras impressões sobre este filme. Vimos todo o filme recentemente. Se calhar começo por ti, Rui. Então, quais são as tuas primeiras impressões sobre o filme? Estavas à espera de ser o segundo. Por acaso estava, tu apresentaste primeiro o Olavo, estava a contar ser o segundo. É assim, sempre que há um filme do Nolan, é sempre um grande momento e uma grande experiência. E é sempre com muita expectativa que se vai ver o filme. Curiosamente, este é um filme, é uma biografia e tendencialmente não é expectável uma grande ação, uma grande carga de adrenalina e este filme efetivamente consegue entregar isso. Acho que o crescendo para explicar como é que a bomba atómica é criada, acho que é criado com uma grande intensidade e que acho que quando finalmente acontece o momento, aquela expectativa de ouvir a bomba no cinema e não acontece, ficamos a ver a parte visual e só depois é que vem o boom. Acho que é qualquer coisa assim brutal e acho que é mesmo ao nível do Nolan e acho que ele conseguiu criar o impacto moral e visual do que é ter criado uma bomba nuclear durante a Segunda Guerra Mundial. Eu gostei do filme. É raro, acho que nunca aconteceu de não gostar de um filme do Nolan. Acho que gostei bastante do filme. Não, acho que houve ali algo que eu não estava à espera, que era aquela parte mais dramática e mais política à volta do Oppenheim e do Strauss, daquela picardia, que eu acho que de alguma forma não ficou bem encaixada na história, na forma como foi contado o filme. O Nolan noutros filmes já teve muitas linhas de história e temporais em paralelo a acontecer que depois tenham culminar no final do filme. E aqui, estranhamente, temos o caminhar até à bomba nuclear, a ver o rebentamento das bombas no Japão, mas depois acaba essa parte e começa a parte política à volta do... Nós não chegámos a ver, não é? As bombas. Não vemos, mas era o pináculo da criação da bomba nuclear durante a guerra, a Segunda Guerra. Mas depois entra naquela parte política em que começaram aos poucos a contar as entrevistas e os interrogatórios durante o filme, mas de repente acabou de contar uma parte da história e de repente é só a parte do interrogatório e a parte política. Achei que isso poderia ter sido trabalhado durante o filme todo e se calhar culminar no fim com a bomba nuclear, a parte mais ou menos positiva de atingir a bomba, de ser lançada no Japão. Portanto, acho que aí fiquei um bocadinho confuso, sinceramente. Estava à espera que fosse tudo trabalhado ao mesmo tempo. Mas no geral é um filme brutal, é uma boa experiência para ir ao cinema. Acho que este filme, em relação, por exemplo, ao Tenet, a parte sonora está brutal, cria um impacto mesmo grande. Os silêncios são constrangedores, são silêncios que criam impacto. E é um filme recomendadíssimo. Não diria que é dos meus favoritos do Nolan, mas gostei bastante. Sim, Olaf, e tu? Então. No geral, partilho da mesma opinião. Acho que falarmos do Nolan enquanto realizador, eu diria que se calhar é capaz de ser o
o realizador mais importante que nós tínhamos neste momento, ou melhor, consistente a trabalhar neste momento. Importante não será porque tens aí alguns pesos pesados, não é? Sim, mas consistentemente, tipo, a cada 2, 3 anos lança um filme e, por exemplo, chegámos ao ponto já em que já não é ver não é ver o filme, é ver o novo filme do Nolan, e as pessoas vão ver, porque acredito que muita gente que foi ver o filme nem sequer fazia ideia quem era o Oppenheimer, portanto, quem era a personagem, que é a personagem histórica, e, por exemplo, mesmo para o meu caso, eu sabia um pouco sobre a história por trás, mas não fazia ideia desta parte toda de o que é que se passou depois da saída da bomba, e que não foi quase acusado de ser comunista e literalmente excluído até da própria comissão, e mesmo da história que levou até ao desenvolvimento da bomba, tanto sabia por alto, mas e foi uma das coisas que eu mais gostei no filme, que é, ao mesmo tempo, é um filme de entretenimento, que estás a ver uma narrativa política a desenrolar-se, mas ao mesmo tempo aprendes e sais do filme se calhar com mais conhecimentos do que quando entraste, e acho que podemos confiar no Nolan para ser relativamente fidedigno com a maneira como conta a história, a maneira como relata os acontecimentos. Mas o que eu queria salientar mais era, sendo o Nolan, não poderia contar a história de uma maneira narrativa normal, então andava aí com saltos do tempo de um lado para o outro, para a frente e para trás, que eu a certo ponto, lá está, se calhar tornou as coisas um bocado mais confusas do que aquelas poderiam ser. Eu acho que a utilização do preto e branco para os elementos da narrativa que são historicamente corretos, ou que seja, que podem ser historicamente comprovados, ajuda, porque aí eu diria que estavas a ver mais um documentário do que propriamente uma adaptação narrativa, mas acho que é um filme extremamente bem conseguido. Acho que se calhar acaba por criar aqui o que é uma espécie de guia para contar estas biopics, porque não sentes que estás a ver um documentário, sentes que estás a ver um filme narrativo, e agarra-te à cadeira. E falar um bocado da explosão também, porque acho que não podemos, o Nolan cada vez mais, nós acho que já falámos disso um pouco, que é puxar por efeitos práticos e puxar por efeitos especiais e tentar conseguir tudo em câmara sem recorrer a imagens geradas por computador. E eu estou ansioso que saia o documentário do documentário, por assim dizer, ou então ver todo o processo. Como é que fizeram? Porque aí eu acho que é os filmes do Nolan têm este valor acrescido. Eu diria, por exemplo, teria o mesmo dos filmes do Ridley Scott, que acho que eles, a nível de produção, eles tentam documentar ao máximo, entrevistar ao máximo. Então, quando os filmes saem depois em DVD, em Blu-ray, são horas e horas e horas de entrevistas para acompanhar todo o processo, que é algo que para mim também foi o que me fascinou em cinema e continua a fascinar essa parte da produção. E eu acho que o Cillian Murphy é absolutamente fantástico. Acho que mesmo o próprio envelhecimento que fazem, e mesmo até se calhar o rejuvenescimento que fazem no início, funcionou muito, muito bem. Eu em nenhum momento achei que estava um bocado exagerado. E lá está, e mais uma vez, é tudo efeitos práticos. Portanto, o Noah não quis estar a utilizar magia de computador para tentar chegar a esse look. E acho que mais uma vez temos aqui uma nova colaboração com o diretor de fotografia, o Hoyte van Hoytema, com mais uma vez a música do Ludwig Göransson. Por um lado, eu já sinto um bocado de saudades do Nolan com o Hans Zimmer, mas assim, acho que se tinha de haver um compositor para substituir o Hans Zimmer nesta parceria, acho que o Nolan não poderia ter escolhido melhor, porque eu acredito que o Ludwig Göransson ele fez do Tenet também. Fez o Tenet já, e eu acho que ele vai ser o próximo grande compositor a seguir ao Zimmer. Portanto, se um dia o Zimmer tentar se reformar, acho que vai ser o Göransson a tomar o lugar dele, porque ele tem cria música e não é repetitivo, e entende como criar drama e stress com totalmente nesta questão tipo Sim, nesse sentido até é muito parecido com o Zimmer, não é? Eu acho que sim, mas faz uma espécie de uma soundtrack, uma música ambiente para o filme quase inteiro, não é? Ou por exemplo, John Williams faz hits, não é? Faz hits, tipo cenas, é diferente. Mas eu acho que aí é mais uma questão do Nolan, e acho que é o próprio Nolan a exigir e a pedir isso.
Porque se formos a ver o resto, não vamos falar muito do Aronson, mas se formos a ver o resto dos outros trabalhos, ele tem, não faz isso para todos os filmes, não tem esta música constante durante todos os filmes. Mas eu acho que o Nolan, e como ele fez no Tenet, como fez no Oppenheimer, ele quer que a música acompanhe a narrativa e que a música seja também um fio condutor para a narrativa, e daí também se calhar exigir isso aos dois compositores. Pronto, já acho que por alto é isso. Não, adorei o filme, acho absolutamente extraordinário, e de um lado até achei melhor que o Tenet, porque apesar de tudo o Tenet tem ali algumas lacunas ou algumas partes que acho que não foram tão bem conseguidas. Neste aqui é um filme que acho que por inteiro funciona muito, muito bem, desde a própria antecipação até ao tal momento mais esperado, que é este primeiro teste da bomba atómica, e depois o último texto do filme, em que é quase só política e a pressão para tentar expulsar o Oppenheimer do comitê. Acho que funcionou super bem. E tu, João, o que é que achaste? Sim, é isso, mais ou menos, que vocês disseram. Eu gostei, gostei do filme. Sim, como o Rui estava a dizer, e tu também disseste, quando vamos ver um filme agora do Christopher Nolan, eu não sei se isso é assim tão linear para a maioria da audiência, não é? Mas pronto, para quem se interessa mais ou menos por cinema, terá com certeza o Christopher Nolan em muito boa consideração, e portanto sempre que o Christopher Nolan faz um filme ficamos sempre com expectativas altas, e ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o Tenet, comigo, por exemplo, com o Oppenheimer, eu gostei imenso do filme. É um filme, a maior vantagem, e também já foi falado um bocado por vocês, o melhor elogio que nós podemos dar a este filme é que é um filme é um filme pesado, é um filme de diálogo pesado, que é maioritariamente feito por dinâmicas entre personagens, cientistas e políticos, e reuniões e interrogatórios, e consegue entregar, de facto, e consegue ser impactante, intenso, como o Rui estava a dizer, e de facto não é mesmo nada habitual termos um blockbuster sobre um filme quase biográfico e tão denso a nível de informação, texto. Portanto, não é um filme de ação, não é um filme que à partida não é um assunto assim tão cativante, porque a questão da bomba atómica é cativante de facto, mas a questão científica da coisa, não é? A física nuclear e física quântica não é propriamente um tema que a maior parte da audiência acharia interessante, mas mesmo assim ele consegue de facto entregar um filme intenso, e um filme de 3 horas, que não é fácil fazer isto. Mas se formos a pegar, por exemplo, no que tu estavas a falar de física quântica, física nuclear, e até acho que nem foi explorado assim muito, que se formos a comparar com Interstellar, em que se fala das viagens temporais e os buracos negros e por aí fora, achei cientificamente bem mais complexo de acompanhar, e não tanto no Oppenheimer. Acho que o peso grande e o valor acrescentado que o filme traz, acho que nem é muito a parte científica do... Sim. Isso é mais tecnicamente, não tipo a comunidade científica. É mais um elogio que temos que trazer ao Nolan, não é? Estamos de facto a condensar a história à volta de um acontecimento que tem um pressuposto físico muito complexo, e ele consegue condicionar as conversas e os próprios diálogos. São rápidos, são dinâmicos, e os diálogos passam facilmente de esferas, da esfera científica para a esfera política, para a esfera pessoal, muito rápido, e o filme consegue ter esse dinamismo e essa, fusão, né? É um bom nome, essa fusão de temas, e consegue manter o espectador cativado, porque se ele entrasse realmente em explicações muito científicas sobre determinados temas, muito facilmente a maior parte da audiência acabaria por se desinteressar. Então ele trabalhou esse equilíbrio muito bem, mas não deixou de dar a escala adequada à situação. Isto é, nós conseguimos perceber, embora nenhum de nós e a maioria da audiência não tenha essa bagagem científica, não digo para entender o Einstein, mas para entender o que eles estão para ali a dizer, muitas das vezes, conseguimos estar interessados
sobre aquilo. Claro que sabemos que aquilo vai culminar naquele acontecimento que marcou a história da humanidade. De qualquer forma, acho que é muito interessante, um filme muito equilibrado. É um filme que ele consegue, não é fácil. Eu, se fosse um realizador e tivesse que fazer um filme sobre o Oppenheimer, a primeira coisa que me vinha à cabeça, muito provavelmente, seria a malta a morrer no Japão, não é? Com explosões e o caralho. Pá, isso é que seria o meu bait, não é? Ele foge completamente a isso. Ele interessa-se pela personagem e única e exclusivamente pela história da personagem e por aquilo que possa eventualmente serem os receios e as motivações dessa mesma personagem. É assim, foge e não foge, porque depois há aquela sequência dele imaginar tipo, os corpos e as cinzas Mas é uma coisa muito subtil, muito bem feita. Sim. Mas a questão é também mostrar, porque uma das coisas que o Nolan faz a questão de dizer é que o Oppenheimer nunca veio a público pedir desculpa sobre Aí ele nunca se arrependeu. Mas por outro lado, o Nolan quis mostrar, se calhar, e daqui é que entra também a interpretação um pouco dele, que é tentar mostrar algum arrependimento no sentido em que isto foi um cientista que lhe foi, e realmente acabou por acontecer, não é? Mas foi-lhe vendida esta ideia de que ele com esta arma poderia terminar a guerra e trazer prosperidade. E o que é certo é que, se formos a ver, nunca houve nenhum assim conflito a uma escala de uma Segunda Guerra Mundial desde então. E acho que este medo de se voltar a utilizar a bomba atómica é tal que acabou por manter uma paz que, pronto, apesar de tudo, pior ou melhor, tem durado até agora, terá dado uma guerra fria. E eu acho que o Nolan quis mostrar também um bocado no lado deste mais humano do Oppenheimer, do cientista, quando se apercebe de realmente que a arma, a invenção dele iria ser utilizada e as repercussões, porque eu acho que é um bocado aquela coisa de eles estarem tão investidos a tentar resolver este problema e a tentar executar isto que pareceria ser impossível e não se aperceberam em nenhum momento realmente quais seriam as ramificações que isto poderia levar. E eu acho que isso é um pouco o pressionar do botão e largar a bomba. E quem não está lá e quem não está a experienciar o que se passou, tens este quase, por dizer em português, tipo em inglês, detachment, não é? Deste afastar do realmente das consequências. E eu acho que o Nolan ter introduzido aqueles elementos no filme em que ele quase que vê os cadáveres em cinzas e tudo a arder, que fez-me lembrar um bocado aquela cena do Terminator 2 também, que é o pesadelo da Sarah Connor, que é quase dentro da mesma lógica dele a viver o pesadelo do que é uma explosão nuclear. Isso acaba, se calhar, por te dar um bocado mais de empatia com a personagem, que no limite eu acho que ele estava naquela posição impossível de ou chegámos lá nós primeiro ou chegam os nazis. Se os nazis chegarem lá primeiro, o mundo neste momento seria completamente diferente. Só uma parte, estavas a dizer como o Terminator, e eu saio do filme com a sensação de este é o Exterminador, porque no fim há ele a imaginar que está o céu a arder com várias bombas nucleares a serem mandadas para o céu, e há um dos filmes do Terminator que tem essa sequência, acho que é o terceiro, que tem a sequência de várias bombas nucleares a serem mandadas. E fiquei com a sensação de... Eu aí por acaso não tive essa interpretação. É assim, há aqui várias coisas que é de facto ambíguo este filme nesse ponto. Eu estava com o maior receio a ver este filme, era ver um filme demasiado pró-América. Ok? Ver um filme na perspectiva de que os americanos salvaram o mundo de alguma forma, ou que são os maiores tecnologicamente e utilizaram essa tecnologia para salvar o mundo. Por outro lado, aquilo que eu tive a oportunidade de saber sobre o Oppenheimer é efetivamente o que o Rui estava a dizer. Ele, ou tu já não sei, ele nunca pediu desculpa e teve uma posição sempre ambígua em relação àquilo que fez. Portanto, ele de alguma forma nunca disse que se arrependeu, porque achou que de alguma forma era um mal necessário. Por outro lado, a posição política que tomou, enquanto tinha certificado de habilitação de segurança, enquanto era uma possibilidade com acesso a segredos de Estado, etc., foi sempre ser contra a busca da tecnologia por si só e partilha de conhecimento para que o mundo ficasse consciente do impacto que poderia ser uma guerra nuclear ou uma guerra, inclusivamente, com outras tecnologias como as bombas de hidrogênio.
Portanto, ele foi uma figura política importante a partir do momento que lançou a bomba, mas não creio que efetivamente ele se tenha arrependido de o ter feito, e era, de alguma forma, um homem orgulhoso e de alguma forma vaidoso do seu próprio intelecto, e liderar o Projeto Manhattan para ele foi também um motivo de orgulho e um motivo de vaidade, digamos assim. Portanto, essa exploração que o Nolan faz dessas duas vertentes, é um facto que ninguém conseguiria ficar imune ao facto de saber que liderou um projeto que resultou na morte de centenas de milhares de pessoas. Mas é uma coisa que eu não acho que o Nolan tenta nos espetar tão... É sutil, acho que, e por cima falo, lá está, nós não vemos pessoas a morrer, não vemos nada, vemos... tudo isso, o filme gravita todo à volta do Oppenheimer, e é uma crítica que eu estava a fazer há pouco. É uma crítica, um ponto. Que eu tenho as minhas dúvidas, que têm a ver com a dinâmica que o Nolan dá aos filmes sobre as timelines, e o facto, por exemplo, do Dunkirk, que é um bom exemplo de culminar todas as timelines numa espécie de um expoente máximo. E neste filme, o Nolan, creio eu, que nos está a dizer, com aquele epílogo, aqueles 45 minutos finais, após Trinity, após a explosão, após o ensaio, é que o filme não é sobre a bomba atómica. O filme é sobre o Oppenheimer. É isso que está em causa. Sim, mas aí lá... O filme não se chama Projeto Manhattan. O filme não se chama Bomba Atómica. O filme chama-se Oppenheimer. E é sobre o Oppenheimer que nós vamos falar. Portanto, o expoente máximo e mesmo a complicação que ele nos dá, que é habitual, que é um tipo obcecado com o tempo, sobre as timelines, eu acho que neste filme é muito mais orgânico do que acontece noutros filmes do Nolan, porque nós estamos a fazer um estudo de uma personagem, um estudo ao contrário, por exemplo, do Tenet. O Tenet é claramente um filme em que a situação, a circunstância, as regras que o Nolan dá ao filme são mais importantes que as personagens. As personagens são subservientes à narrativa. Neste filme, não. A narrativa é subserviente à personagem. É isto que eu sinto no filme. E, nesse sentido, a narrativa salta em linhas temporais diferentes para nos dar uma imagem mais clara sobre o que é que aquela personagem está a passar. Quais são, o que é que aconteceu antes, o que é que aconteceu depois, quais são as ligações que ele faz. E eu nisso, acho que o trabalho dele foi excelente. E quanto mais penso nisso, quanto mais disseco o filme na minha cabeça, mais chego a essa conclusão. Que soa-me a uma história muito bem contada sobre uma pessoa, mesmo, e todos os atores estão à volta, o elenco é extraordinário, é um facto. É tudo, gravita, mais uma vez, estamos a falar de gravidade, gravita à volta do Oppenheimer, e acho que isso está bem conseguido. Eu acho que se focássemos no título do filme, se calhar faz todo sentido, que gravita à volta do Oppenheimer e não da bomba nuclear e os bombardeamentos no Japão. Mas eu não consigo concordar que a parte de trabalhar dos tempos, as timelines e as misturas, por exemplo, em relação a um Dunkirk, eu achei, se calhar, a complexidade em relação às timelines é muito mais simples e é bastante distinto. Tu consegues perceber as três timelines diferentes a culminar para um determinado momento, e até eles classificam aquilo com tempos diferentes, que é para contextualizar as pessoas. Eu aqui no filme, eu achei que trouxe uma complexidade muito grande ao filme, porque havia momentos em que eu não estava a conseguir perceber o que é que estava a acontecer, em que momento é que eu estava da história. Eu também senti isso. Eu acho que houve um exagero no passar para a frente e para trás, e muitas vezes havia pequenos frames, poucos, 1 minuto, 2, em que passavam timelines diferentes, duas e três cenas diferentes, e estava a ser complicado de acompanhar tanta mudança temporal. E também, dada a complexidade a nível de nomes de pessoas, a temática, os espaços, era tanta coisa ao mesmo tempo que eu achei difícil de acompanhar tudo. E eu fiquei com a sensação de preciso de ver o filme outra vez. Sim. Mas, muito mais mas se formos a ver, tipo, os filmes do Nolan é um bocado isso, que é aqueles filmes que tu acabas de ver e aquela sensação, opá, tenho de ver outra vez.
Agora, há filmes por razões diferentes, o Interstellar e mesmo o Inception é por razões diferentes. Neste aqui é um pouco disso, que é a complexidade, mas acho que também o próprio Nolan também tem um bocado de gozo nisto, no sentido em de, pá, eu podia contar isto de maneira narrativa, começa no início, por aqui aos... logo em... E é o que assim, na prática, se fores a ver, eu posso estar enganado, mas eu creio que o filme começa no início, não é? Ele começa... Sim, logo... começa a ver os pingos na água, a chuva. Exatamente, pronto, começa logo com... e só depois já anda aos saltos para a frente. Começa logo em 1926 e depois é que anda ali a saltar. Mas eu acho que, por um lado, eu apreciei a maneira dele ter feito o filme assim, porque nós vemos vemos algumas das consequências de decisões que ele ainda não as tomou. Exatamente, é isso que eu estou a dizer, olá. É precisamente isso que estou a tentar dizer. E eu acho que o filme, se não fosse assim, então se fosse uma cronologicamente mais direto, eu acho que iria perder muito, porque depois, principalmente, aliás, até eu acho que qualquer outro realizador o que faria era terminava o filme ali na parte da explosão. E é o que estás a dizer, João, que é esta ideia de tornar a América grande, que é outro realizador menos competente, chegava ali e fazia disto vamos ter de resolver isto, e se calhar até mostrava algumas cenas com os nazis a resolver, tentar fazer a mesma coisa para dar aí esta ideia de corrida, e depois acabar com a explosão, esta primeira explosão, primeiro teste, e depois se calhar com umas imagens no Japão, então na televisão forçar ainda mais a ideia de que foram os Estados Unidos, lançaram a bomba, os japoneses, é um Pearl Harbor, quase por assim dizer, tornavam isto um Pearl Harbor, e o filme acabava com, mais uma vez, os Estados Unidos a serem aqui os heróis de tudo. E é o que disse, não, isto é biográfico. Então, e acabar o filme, ou quase no final do filme, ter o Oppenheimer e ter com o Presidente, e o Presidente a expulsá-lo da sala, a chamar-lhe Cry Baby, só porque ele está contra agora os desenvolvimentos com a bomba de hidrogênio, porque ele viu que é que uma bomba atómica consegue fazer uma bomba de hidrogênio, a capacidade, o poder de tal arma, e ele sentiu-se que se tinha de opor a isso, porque não havia necessidade. E há uma própria fala no filme que o Oppenheimer, no Cillian Murphy, diz, mas é mesmo preciso lançar a bomba, tipo, não basta só, não podemos mostrar-lhes de outra maneira que o poder do que é que nós conseguimos fazer, não é... O filme levanta também essas questões éticas na perspectiva do espectador e na perspectiva do próprio Oppenheimer. Porque quando eles começaram com isto tudo, estamos em plena guerra a pensar que se calhar podemos ter uma vida da Man in the High Castle, em que os nazis controlam o mundo. E então, no medo de precisarmos mesmo de fazer. Mas no momento em que eles vão fazer o lançamento das bombas, há aquela coisa de os nazis já desistiram, os japoneses provavelmente vão desistir também. E precisamos mesmo de fazer isto quando está concluída a guerra, ou quase concluída. E aí é que fica aquele peso grande de nós não precisamos disto. Eu gostei particularmente da reunião que eles têm no gabinete presidencial, acho que é no gabinete presidencial na altura. Com o responsável de guerra. Sim. Quando eles estão a decidir qual seria o alvo. E ele até diz que não quer bombardear Tóquio, acho que é Tóquio. Não é Tóquio. Gosta de lá passar férias. Melo. E a verdade é essa. A verdade é que eu gostei particularmente porque o filme humaniza muito o Oppenheimer. Apesar de estarmos a falar de um tipo com um intelecto completamente fora do nosso alcance, não é? E de alguém. E o filme, a própria produção do filme, e nisso não é genial, a própria edição do filme, as sensações, a maneira como ele tenta traduzir graficamente as sensações que ele tem, os pensamentos que ele tem, não é? As próprias reações nucleares e essas coisas todas, o sol, as explosões, coisas que se passam na cabeça dele. A verdade é que ele é um físico teórico que tem a possibilidade de colocar em prática aquilo que teorizou, não é? E precisava efetivamente isto não é propriamente uma coisa que ele pudesse fazer na garagem, não é? Precisava de uma civilização atrás dele que pudesse financiá-lo para ele efetivamente comprovar que aquilo que estudou era passível de ser feito. E depois ele choca-se com a questão institucional da coisa, que é, estou a fazer uma bomba, e essa questão ética toda que levanta, eu devo fazer isto
Isto é, eu tenho responsabilidade, eu devo dar esta responsabilidade a uma nação, ter esta força, ter este poder. Será que ele estava na esperança que eles não o utilizassem? Ele era assim tão naif? Não, ele sabia que iam utilizar, mas é essa questão ética o achievement dele, a realização pessoal e profissional dele era conseguir construir e levar avante aquele projeto. Depois a questão... Antes dos outros. Antes dos outros, sim. E depois também é essa questão, todas estas questões são muito bem explicadas no filme. Nós pensamos, realmente foi uma coisa que eu fiquei, quando eu estava na fila antes de ver o filme do Pro América, estava com muito receio de como é que eles iam justificar o lançamento das bombas face o ponto da guerra, e que efetivamente era uma questão de tempo até os japoneses desistirem. E depois tu vês que a própria argumentação do sistema de segurança dos Estados Unidos, que eventualmente vão morrer muito mais pessoas nas praias no Japão, ou em Okinawa, ou qualquer outro sítio qualquer, vão morrer muito mais gente do que se nós lançarmos esta bomba, e se calhar morrem 70 ou 50 mil pessoas com esta bomba, ou com estas duas bombas, e a guerra acaba. E eu acho que a cena do Oppenheimer e de todo o staff científico que ele tinha era, é-nos conveniente acreditar nisto. É-nos conveniente, só depois passada, em retrospectiva, é que eles começam realmente a ter noção de que, se calhar não era preciso lançar a bomba. E essa questão deixa-nos tão em cima do passeio, não é? Tu ficas tão em cima do passeio. E depois é aquela história, se não for eu, outra pessoa será. Se não for a América, será a Rússia. Se não a Rússia, será a Alemanha. Eu acho que isso é incrível. É um filme que não há lados bons, estás a ver? Não há uma forma de agir correta. Sim, é quase aquela decisão impossível de... não, porque depois ao mesmo tempo eles tendem a avançar com a pesquisa, e depois não é isso, também é o que estás a dizer, quem financia aquilo depois não quer chegar ao final e dizer, pronto, teoricamente isto funciona, certo? Claro. Porreiro, ótimo, vamos então documentar isto e vamos dar umas aulas sobre isto, e isso é o segundo resultado. Claro que não, pá, e depois é assim, é os Estados Unidos, não é? Tanto num... assim, podemos dizer é que depois, quando, o período a seguir, quando se entra em guerra fria, digamos, se as bombas não tivessem acontecido, provavelmente não teria sido uma guerra fria e teria sido uma guerra quente. Teríamos continuado, portanto, os conflitos teriam continuado, portanto, não seriam... Não, se olharmos atualmente, estamos a sofrer disso. Porque ninguém se opõe contra a Rússia com medo de eles podem lançar as bombas. Por outro lado, estamos a falar de uma guerra que provavelmente matou, eu não sei, mas eu vi uma estatística no outro dia, estamos a falar de quase 500 mil americanos, a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial deve ter matado cerca de 150 mil americanos, e desde então a guerra que mais matou foi no Vietnã, e estamos a falar de 40 mil. Estamos a falar que no Afeganistão morreram, sei lá, 5 mil pessoas, 5 mil soldados. A escala da coisa, Sim. Ninguém quer ir, e mesmo esta pressão que existe agora na Rússia, todo este equilíbrio de forças que existe entre a ONU e a Rússia, etc., é efetivamente ninguém no mundo quer que isto eventualmente Volta a acontecer. Vai chegar para um conflito nuclear. Sim, porque depois a questão é isso, enquanto se toda a gente tiver as mesmas armas, ninguém quer lançar a primeira, porque senão sabe que toda a gente perde. Por isso agora também está a falar, não é, do desarmamento nuclear, só que até que ponto, não é? Pessoalmente, tipo, neste caso estamos a falar da Rússia, até que ponto é que pode sequer acreditar que eles vão, não é, entregar tudo o que é as ogivas e mais alguma coisa para a ONU, isso nunca não vai acontecer. Por isso é que é o mesmo com aquela fala em que o Oppenheimer diz, tipo, isto é o melhor que nós podemos ter de teoria, não é? Quando ele diz, é quase impossível que vamos destruir o planeta, mas não pode ser que é impossível, pode ser que é quase impossível. Um pormenor muito, muito interessante nessa fase tem a ver mesmo precisamente com esse medo de reação em cadeia. O que consegues perceber é que a divisão do átomo resulta numa libertação muito grande de energia, e que isso provoca uma reação em cadeia em que todos os átomos, todos os núcleos começam a dividir, e eu consegui ver nessa imagem dele, da reação em cadeia, e ligar aquela imagem final das bombas a explodir com os pingos da chuva no início. É incrível. O Nolan tem particularidades que, tipo, nós, numa segunda vez ainda vou sentir mais, tenho a certeza absoluta, mas de facto, e depois aquela conversa que ele tem quando o Einstein sobre
tipo de reação em cadeia que nós explotamos aqui realmente, é incrível. É incrível. Porque depois não é só isso, pois é ele também, o próprio Oppenheimer, ele não pode ser absolutamente transparente sobre as reais consequências do que pode acontecer, não é? Porque, porque ele, como enquanto cientista, também tem de quase traduzir para miúdos, não é? Quando está a falar com o Matt Damon e com... Ele tem... Daí que ele tem aquelas reuniões à porta fechada e só alguns é que podem estar as reuniões, porque eu acho que havia muito pouca gente que tinha noção de que se aquilo corresse mal, ia correr mesmo muito, muito mal. Mas daí eu também gostei do facto de eles não abordarem muito a questão, a fundo a questão da física daqui. Sim, nem conseguiam fazer. Mas eu acho também porque pode estudar isto, enquanto que no Interstellar é teoria, não é? E tudo o que acontece com o Tesseract e com o buraco negro é tudo baseado em teoria, porque é impossível de comprovar. Qualquer pessoa que queira que queira ler mesmo a fundo sobre a bomba atómica pode estudá-la. O que não falta é bibliografia sobre o assunto. Aí o Nolan também, tipo, se querem estudar mais sobre isto, vão estudar mais sobre isto. Não é o meu trabalho estar aí assim aqui. Quando eu estava há pouco a dizer que o Interstellar cientificamente é mais difícil de encaixar, é precisamente isso. O Interstellar, tu precisas perceber a teoria para entenderes o filme. Isto é, tu precisas desse conhecimento de base, de fundo, entre aspas, e o Nolan passa-te muito tempo a apresentar as regras daquele jogo, quais são as regras disto, dos buracos negros e da torção do universo, do espaço, do tempo, etc. Enquanto neste filme não. Neste filme tu não precisas do background científico, não precisas perceber exatamente como é que funciona uma bomba atómica para perceberes o filme. Não, aqui é suficiente saber que é uma bomba muito mais poderosa do que era difícil de acontecer. Enquanto que no Interstellar tu tens que perceber porque é que as pessoas ficam mais velhas de um lado e outras não ficam, como é que ele passa de um planeta para o outro rapidamente. Agora faz parte da história. Mas quem diz o Interstellar diz o Inception é a mesma coisa, as regras dos sonhos no Inception. Vais falar do que no Inception são regras puramente fictícias. Sim, mas estão a fazer sim, claro, mas podemos estar a dizer que até certo ponto o que se passa no Interstellar, sendo física teórica, é claro que não é a mesma coisa, porque estamos ainda a falar de ciência, mas se formos a analisar empiricamente, podemos dizer que o Inception e o Interstellar estão quase no mesmo. Estão quase na mesma bagagem. Complexos, parecidos. E o Tenet é a mesma coisa, não é? Tanto o Tenet, se calhar, mais próximo do Interstellar, mas é quase a mesma lógica de... Pronto, temos aqui este conceito abstrato e como é que eu consigo contar uma narrativa a partir daqui? Enquanto que o Oppenheimer de abstrato não tem nada, porque aliás, todo o objetivo do filme é isso, vamos pegar num conceito que teoricamente funciona e vamos realmente desenvolver e pôr isto na prática. Funciona até determinado ponto, e esse cruzamento entre correntes de pensamento científicas, como o Einstein, eu acho que é muito engraçado nós termos um filme sobre como o Interstellar e o Oppenheimer, porque são coisas que, se nós pensarmos, quase se contradizem, não é? Porque a teoria do Einstein e a teoria da física quântica, aliás, a teoria da física nuclear, e ele só embate quando chega ao ponto de falarmos de buracos negros e coisas assim. Einstein não consegue explicar isso, ninguém consegue explicar isso, e é incrível como é um tipo como o Nolan, para fazer uma coisa destas, tem que ter um background, tem que ter, tem que ser apaixonado por aquilo, porque senão não conseguia fazer uma coisa credível. E é engraçado, ele consegue pegar em dois pontos completamente diferentes, opostos da moeda, e retratar aquilo cientificamente num filme, e aquilo fazer algum sentido, fazer sentido, e serem histórias apelativas. Acho que isso é incrível. Bem, nós já destacámos aqui o cast, não é? Tipo, o cast é imenso. Eu calculo que o vosso destaque será para o Cillian Murphy. Não sei se querem destacar mais algum. Eu antes do filme sabia que o Robert Downey Jr. tinha estado particularmente bem, mas eu também gostei bastante do Matt Damon. Gostei. Não estava à espera de gostar tanto. Eu acho é que o Nolan agora está a chegar a um patamar de tipo Wes Anderson, em que basicamente pode enviar uma carta uma carta para qualquer ator, eles aparecem. Só para dar aqui alguns exemplos de, não é? Gary Oldman,
Ainda temos Rami Malek. não é? Tom Conti como o Albert Einstein. Depois vamos ter o Benny Safdie, Casey Affleck, Josh Hartnett, não é? Pronto. Mas temos estes 4 principais, que são os que vão fazer. Mas à medida que o filme ia estar, olha este, e mais este, e mais este. Mas em cameos dentro do próprio filme. É isso. E eu acho, pronto... Só para dizer que entrei no filme do Nolan. Sim. E mais hoje, eu acho que neste momento também, eu quando digo importante, assim, eu acho que quero tentar salientar um bocado mais isso, agora também já estamos a terminar. Isto porquê? Porque estamos a falar de um realizador, primeiro, que, isto também pois, é a minha opinião pessoal, e também é o que eu tento fazer com o meu percurso profissional, que é tentar rejeitar ao máximo que é CGI e estas não. Agora estamos a falar de AI, utilizar AI para fazer concept art e para escrever argumentos, etc. E eu acho que o Nolan, apesar de tudo, ele filmou Oppenheimer em filme, ele desenvolveu uma nova película para filmar o Oppenheimer, e o amor que ele tem pelo cinema tradicional e a maneira prática de resolver problemas e de fazer as coisas, eu acho que é de louvar. E daqui dizer que este é o primeiro filme que ele faz desde que se chateou com a Warner Brothers. Portanto, este filme é distribuído pela Universal, e é aquele realizador que não tem problema nenhum de ter sentidos com os estúdios, porque ele quer fazer as coisas da maneira dele. E a partir do momento em que a Warner Brothers diz, não, mas agora nós temos aqui o HBO Max e vamos fazer material para o HBO Max, e quando o Nolan diz, não, eu faço filmes para cinema, eu não quero ter meu filme uma semana no cinema e depois espetá-lo numa televisão, porque a ideia não é essa, e não é isso que eu quero que seja o meu legado. Então, obrigado por tudo até agora, vocês também têm muito que me agradecer, porque eu faturei-vos bilhões, mas agora vou para outras terras e vou procurar uma produtora que realmente entenda como é que eu quero fazer os meus filmes e é assim, apesar de tudo, é um filme que fomos a comparar a um filme de baixo orçamento, tendo em conta que é um filme do Nolan. Acho que é capaz, é ele a voltar um bocado às origens. Sim, o Tenet foi um absurdo, não foi? O Tenet, o Interstellar, o Dark Knight Rises continua a ser o filme com maior orçamento, mas digamos que o Nolan era aqueles que a cada filme que fazia, portanto, acho que este é mais uma escala próxima do Dunkirk, a nível de orçamento, mas que, pelo poder que ele tem enquanto realizador, não é? Já mais que quadriplicou o custo de produção do filme. E eu acho que isso diz muito sobre esta ideia de que podemos ter blockbusters que não são filmes de super-heróis, que não são baseados em franchises, que não são remakes ou reboots de coisas já existentes. E avançando aqui, porque estamos fora, acho que temos de falar só pelo menos um apontozinho aqui em relação à Barbie, porque esta questão toda do Barbenheimer, mas para dizer que a Barbie está a ter um sucesso absolutamente estrondoso, mas eu diria que não é por Greta Gerwig, não é por termos a Margot Robbie no papel principal, e acho que muito disso é o filme. É por causa da Mattel. É um filme da Barbie, apesar de tudo. E eu acho que termos estes dois filmes que são exatamente, acho que o oposto um do outro, e estarem os dois, as pessoas a estrear ao mesmo tempo, as pessoas vão ver um e vão ver outro, enquanto que um é mais um filme, pronto, é um filme para ter fazer aqui um empowering associado aqui às bonecas, e é um filme que por trás tem um peso de franchise absolutamente gigante, porque as ações da Barbie, da Mattel explodiram, as vendas de bonecas da Barbie explodiu, não vamos falar do box office, porque pronto, depois já é um bocado esta questão, mas é isso, por um lado, eu acho que é um bocado irónico que esta questão de... Pronto, só um bocadinho da Barbie, porque ainda não vi o filme, mas estou a tentar estudar um bocado esta parte social à volta disto, e acho assim um bocado irónico que um filme que de certa maneira é empowering para as mulheres e tentar explorar um bocado o que é esta criação tipo da boneca, etc., mas que ao mesmo tempo está a ser utilizado como uma máquina de gerar dinheiro para a própria empresa, que de certa forma é retratada mal quase no filme. Mas pronto, para não me adiantar assim muito, enquanto que no outro lado o Oppenheimer é isso, é uma história biográfica, como o próprio título diz, sobre o Oppenheimer, que não é mais do que isso, e não tenta ser mais do que isso, e não é propaganda política, e não tenta lá está, elevar os Estados Unidos, não tenta fazer nada deste, tanto que o próprio Nolan está-se a marimbar para isso, porque ele até é inglês, portanto não quer, mas o que lhe fascina a ele... Escolheu um irlandês para fazer da Oppenheimer. Exatamente, e o que o fascina a ele é
A vida, a são as história, pessoas, não é? E a e as pessoa, pessoas, sim. e a identidade e a psicologia e tentar chegar e interpretar e perceber quem foi quem foi o Oppenheimer e como é que eu consigo fazer uma história baseada na vida dele. Tanto que ele acho que ele até tinha desenvolvido o argumento para aquele filme que depois foi do Leonardo DiCaprio com o sobre o Howard Hughes, sim, que foi feito por o Howard Hughes, tanto o Nolan tinha escrevido, acho que esse ia ser o primeiro biopic do Nolan, depois o Scorsese acabou por ficar com o filme e fez o filme, mas eu depois ver o Oppenheimer, eu tinha adorado era ver esse filme, e não ter visto o Aviator do Scorsese, mas ter visto o Aviator do Nolan. Daí que, só para terminar, posso dizer, pronto, sai do cinema e a sensação é o costume, é mesmo que mal posso esperar que ele faça outro para ir ver outra vez ao cinema outro filme do Christopher Nolan. Eu lembro-me do dia em que tinha, já foi há uns anos, que saiu primeiro um teaser a dizer que o Nolan o que é que ia ser o próximo filme. E o entusiasmo... Não, agora para o Oppenheimer tinha saído, acho eu, e logo pouco tempo depois já estavam a anunciar o próximo filme. E estava entusiasmado. Já logo a magicar o que é que vai sair dali, porque efetivamente ele cria conteúdo que é bastante interessante e que é bastante apelativo, independentemente dos géneros, porque já vimos muitos géneros diferentes. Não é um realizador que está sempre com a mesma identidade. Infelizmente tem sempre ali uns traços que ele não consegue a identidade, que é nomeadamente a questão do tempo. A questão do tempo, ele é um tipo completamente, ele há de meter a dinâmica do tempo em qualquer coisa que faz. E estava a ver uma pequena entrevista com ele de perguntas rápidas e respostas rápidas, e ele disse, infelizmente, que não vai fazer mais nenhum filme de super-heróis. Mas depois de ver um Batman, vou sempre ficar a pensar que outro super-herói é que ele podia fazer e levar aquilo a um nível. Eu não vejo que seja infelizmente, porque eu acho que ele é daqueles realizadores do género. Vou experimentar fazer isto, pronto, fiz isto um sucesso, agora vou fazer outra coisa, faço isto outro sucesso. E eu acho que é impossível, outra vez, é impossível de adivinhar o que ele vai fazer a seguir. E eu acho que é isso que eu gosto, acho que mantém as pessoas também interessadas, que é como tu dizes, tu viste aqueles 10 segundos no cinema em que só tens o voice-over, tens a explosão, tens aquele e depois só vês a data a aparecer, e tipo em 30 segundos já está pronto, já compras o bilhete quase. Sim. Não sei se eu comentando aqui o que ela estava a dizer, sim, eu concordo em absoluto com o que estavas a dizer e quando estavas a comparar estes dois filmes. Eu creio que foi intencional lançarem a Barbie no mesmo dia do Oppenheimer. Aliás, acho que não lançaram o Oppenheimer no mesmo dia da Barbie. Foi exatamente isso, lançaram a Barbie no mesmo dia do Oppenheimer. A Barbie é claramente um filme de 2023. Reflete exatamente o que é o cinema, mais ou menos, nesta altura do campeonato. Um filme apelativo, sobre um tema interessante, com uma equipa e uma campanha de marketing gigantesca à volta do filme e que formata completamente a opinião pública em relação à vontade que tem eventualmente de ver um filme. Se perguntasse há 5 ou 10 anos atrás a alguém que se gostava de ver um filme da Barbie, com certeza te diriam que não, mas em função de toda a estratégia de marketing que foi montada, lá está, mesmo o franchising, mesmo a produção do próprio filme, o filme, e eu não estou a criticar o filme nem de perto nem de longe porque eu não vi o filme e até acho que o filme é melhor do que aquilo que eu estava à espera, mas é claramente um filme que se trata daquilo que é o cinema hoje em dia. É isto o cinema hoje em dia: formatação da opinião pública, campanha, marketing, e pouco tem de cinema, pouquíssimo tem de cinema. Nolan é efetivamente o melhor realizador atualmente. Para mim será o melhor realizador no ativo. Não posso dizer que é o mais importante, como estavas a dizer, pronto, o Spielberg ainda é vivo, outros tipos como ele, mas é efetivamente o melhor realizador, aquele que produz conteúdo com consistência e sempre bom conteúdo, não há um mau filme do Nolan, e é um tipo que, apesar de lidar, e porque tem essa bagagem e tem esse nome, e conseguir mexer com ótimos orçamentos, estamos a falar de um filme de 100 milhões, efetivamente não é um esmolo extraordinário, porque se olharmos para o Botas do Indiana Jones, por exemplo, é
é ridículo, não é? Mas é um tipo que é isso, efeitos práticos, é um tipo que nota-se, é purista em determinados aspectos, gosta de cinema, faz um equilíbrio muito grande entre entretenimento, arte e cinema, e não deixam de ser filmes com sucesso. Ele não precisa de fazer uma campanha de marketing extraordinária atrás de um filme do Christopher Nolan, primeiro porque ele criou o nome dele. É o Christopher Nolan e as pessoas gostam do Christopher Nolan, não é porque veem muitas vezes na televisão, é porque já viram filmes dele e porque gostaram e porque sabem que o tipo é genial. E ele pode fazer um filme sobre o que quer que seja, aquilo que lhe dá na real gana, aquilo que o interessar realmente, porque é um filme, é o tipo que não faz um filme a pensar que vou fazer dinheiro. Ele sabe que vai fazer dinheiro inevitavelmente, mas não escolhe os temas a pensar no dinheiro que vai fazer, escolhe os temas que lhe interessam, aquilo que se apaixona naquela fase da vida dele. Isso é pouquíssimo habitual hoje em dia, pouquíssimo habitual hoje. Até com os clássicos, estamos a falar de Indiana Jones, até com os clássicos, eles mexem só com o intuito dos primeiros títulos da vaquinha, só com o intuito de ganhar dinheiro, e mexem em coisas que não respeitam aquilo que foi feito antes. Uma coisa que estavas a falar dos efeitos práticos, eu acho que neste filme não foi a parte mais bem explorada, sinceramente. Acho que a parte da bomba, da explosão, acho que está ótimo. Mas, por exemplo, no início, quando ele está com a chuva e começa a ter algumas, não sei se são sonhos ou alguns pensamentos em que se vê a matéria e as células a colidir e a girar e a criar efeitos de luz. Há um filme que do Stephen Hawking, A Teoria de Tudo, que ele também tem essa cena de estar a pensar e a visualizar. Já não me lembro dessa parte. É fazer as relações físicas ou espaciais do que é que está a acontecer, e aí, usando efeitos especiais, conseguem atingir outro tipo de efeitos visual para ajudar a perceber o que é que está a acontecer. E aqui eu acho que ficou ali efeitos de luz que não se consegue bem perceber o que é aquilo, e são muito curtos. É quase 3, 4 segundos. E vês uma coisa a acontecer e a dizer, aquela cabeça é diferente. É a mensagem que acho que passa, pelo menos que eu fico, é aquela cabeça está sempre a pensar numa coisa completamente estranha e diferente do que uma pessoa normal pensa. Mas é só isso que fica. Sim, acho que a mensagem também é essa. Daquilo. É esse. Mas lá está. Agora, se tivesse efeitos especiais, se calhar explorava um bocadinho mais o que é que poderia estar ele a imaginar na cabeça dele. Como é que o Nolan fez isto no Interstellar, não é? É isso. No Interstellar, visualmente, ele explora muito mais conceitos teóricos. Aqui já não o fez. Agora fez por limitações, ou porque não era o filme para o fazer. Não sei, pode ser uma opção. Mas eu acho que também é que... Mas colocou lá no filme. Sim, mas eu acho que no Interstellar ele precisa de mostrar isso porque é super importante para a narrativa, porque se não tens aquela parte não percebes. Enquanto que aqui a parte abstrata da coisa não te vai elucidar mais. Portanto, o que estás a dizer na prática ias ver umas formas ou algumas coisas se calhar mais interessantes, se calhar durante mais tempo, mas também é aquela coisa de que não é muito o objetivo dele. O objetivo dele é um bocado isso, olha, ele está a ver coisas diferentes que nós não iríamos percepcionar, mas está a andar, segue para a frente e vamos aí avançar. Mas é o que podes dizer, porque eu também, uma das coisas que eu gosto do Nolan ele cada vez mais está a ter uma postura de enquanto, por exemplo, no Dark Knight Rises, queremos explodir aqui com a cidade, mas não dá, já gastámos muito dinheiro, vamos estar aqui com explosão, então vamos fazer isso em CGI, porque tem de ser. E ele precisa das bombas para justificar a história, então pronto, se tem de ser, tem de ser. Neste caso, eu acredito que ele tenha experimentado muito para ter estas imagens, mas se não ficou ao ponto que ele queria, então ele prefere, se calhar, vamos ficar por aqui, vamos mostrar só um bocadinho, porque eu não quero estar a perder tempo, nem sequer quero fazer CGI com isto. Tanto que ele próprio disse, o filme tem 0% de CGI, e com 0% de CGI... É um bocado por causa disso. Ele próprio ter que dizer que é isso, acho que é uma questão de... Eu sou um purista, eu quero fazer cinema como antigamente, eu acredito que isso é a forma de fazer. Por isso, se teve limitações, se calhar é um bocado por decisão própria de... E eu não quero usar CGI, logo tenho limitações e tenho que viver com elas. Mas isso é que eu admiro ainda mais dele, porque é uma pessoa que sim, claro, tem coerência e tipo, não é um bandido no sentido de, olha, eu ando para aqui a dizer que os efeitos práticos é que é porreiro e agora de um momento para o outro vou estar aqui a fazer, não, ou é para fazer da maneira como eu quero, ou então prefiro nem sequer fazer. Mas ele passar a mensagem de isto não tem CGI, eu mal comecei o filme,
virei para a Daniela e disse, olha, isto não tem nenhum CGI, que é do género. Tudo o que tu vires tem outro tipo de valor, que é a realidade, tem outro valor para nós, sabemos que tem outro tipo de valor. Mas depois é o que estava um bocado a João a dizer, falando um bocado também da questão da parte do marketing, que é o que é que vende no filme do Nolan, é o Nolan dizer que não tem CGI, e o que é que vende no filme da Barbie? É os gajos meterem tipo caixas da Barbie pelo mundo inteiro, tamanho real, para as pessoas irem para lá tirar fotos para meter no Instagram. E percebes? E aqui é que estamos. O filme vende-se pela essência, pela produção, enquanto que o outro vai vender por gastar ainda mais dinheiro na questão do marketing. E com isto, pá, e depois é assim, isto foi um fuck you da Warner Brothers ao Nolan, no sentido em que a Warner Brothers sabia muito bem que a Universal estava locked naquela data, porque o Nolan no contrato dele diz que eu quero estrear no verão e nenhum filme da Universal pode estrear 3 semanas antes nem 3 semanas depois, porque eu quero que o meu seja aqui o foco da atenção. E depois disto de saber, a própria Warner Brothers, que é tu trabalhas connosco 20 anos, vais-te embora, eu vais para os outros, peraí que nós já te vamos lixar e vamos estrear um filme no mesmo dia que vai fazer muito mais dinheiro do que o teu. E vamos fazer aqui uma campanha de marketing pelo mundo inteiro para ver se te lixamos. Mas pá, saiu-lhes mal, porque, e vais a ver, a nível de reviews, portanto o Oppenheimer tem notas, de uma notas para em qualquer site, em qualquer revista de crítica de cinema. É um filme que vai ficar, mais uma vez, vai ficar na história. Daqui a 6 meses ninguém se lembra da Barbie. Exatamente. E daqui a 60 anos, se calhar. E eu acho que o valor é disso, e é o que tu estás a dizer, que é ele ter essa postura, e ter a postura de, não, é assim que eu gosto de fazer cinema, e é assim que eu gosto de trabalhar, e é assim que eu quero que as coisas sejam, e vou continuar assim a fazer a minha maneira. O mais difícil num tipo como o Nolan é saber se estás a ver uma coisa que tem uma escala grande, que tem uma produção grande, que tem tudo isso, e continua a ser de autor. Sim. Continua a ser de autor. E a questão é quantos, o que eu estava a dizer no início é quantos realizadores é que nós temos neste momento que possam dizer isso. Sim, tens. Claro, é isso, exatamente. Não é? Lá está, tens muitos, mas não fazem para um target que o Nolan faz. Não. E eu acho que o único, e é uma escala, lá está o Wes Anderson, mas está numa escala como é diferente. Completamente diferente. O Steven Spielberg é um vendido. Vamos ter calma. Spielberg também está noutra fase da carreira. Pronto, eu sei, mas imagina, eu não imagino o Nolan, não é? Aos 70 anos, é como tipo o Ridley Scott, é um vendido, mas noutro sentido. Mas, por exemplo, eu não imagino um Nolan nos seus 70 anos a fazer filmes por dinheiro, entendes? Sim. Não. Mas pronto, acho que assim. Ele tem o melhor dos dois mundos neste momento. Ele consegue fazer isso. É isso. E a maior elogio que nós podemos dar ao Nolan é mesmo isso. É uma noção perfeita entre cinema, arte e entretenimento. Os filmes não têm que ser seca, nem têm que ser super complexos, nem super puristas. Só têm que entreter num determinado sentido. E para quem quiser descascar layers, vai descascando e tem muitos layers para descascar. Só uma parte. Quando vocês estavam a falar, eu fui ver ao cinema e falando mais uma vez, só reforçando aquela questão da Barbie versus o Oppenheimer. Eu fui ver ao cinema o filme e eu nunca tinha visto aquilo no cinema. Eram filas e filas numa segunda-feira para ver a Barbie, filas de malta vestida com tipo dress codes todos de cor de rosa, uma coisa absolutamente surreal, absolutamente surreal. Tipo, mesmo de não estou a falar com quem gosta, vai ver o filme, quem não gosta, mas aquele comportamento e essa forma que as pessoas têm de se comportar em relação a determinadas coisas é mesmo claro sinal de que o marketing funciona. Sim. E de que conseguimos formatar a opinião e a vontade das pessoas. É isso. Não, e a diferença é que tipo, as pessoas não vão ver a Barbie, eles vão ver um evento. A questão é isto, tu vais ver a nova moda, tu vais ver o que está na moda tipo agora, enquanto que quem vai ver o Oppenheimer vai ver um filme e quem vai ver a Barbie, olha, está toda a gente a ver a Barbie, está toda a gente a falar da Barbie, isto é o novo Pokémon Go, vou instalar o Pokémon Go e vou jogar Pokémon Go. E depois ainda há o 2.0, que é a malta que ia toda de preto e foi ver o Oppenheimer, só para meter noite. Este primeiro filme inicial da Barbie ia ser uma sátira e uma crítica à Mattel, não é? Portanto, esta ideia inicial para um filme da Barbie ia ser completamente diferente do filme que acabámos por ter. Pronto, mas acho que se calhar fica para outra temos que ver e deixar a nossa opinião. Temos que parar de ser haters.
Malta, sendo assim, vamos dar então por encerrado mais este episódio e pronto, até uma próxima continuação. Deus, até a próxima. Adeus, até à próxima.